Olá, eu sou o professor Kleber Santos, especialista em tributos indiretos, cofundador da NET Fiscal. Vamos discutir hoje sobre um tema de suma importância, onde, obviamente, penso eu que você tenha algumas dúvidas ou talvez esteja buscando a fim de solidificar o que você já sabe. Sem mais delongas, vamos discutir sobre o IPI não recuperável. Ele deve fazer a exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS, sim ou não? Vamos nessa para que a gente possa se aprofundar nesse tema tão rico em detalhes. Eu sou o professor Kleber Santos, dedico então a minha vida na área tributária, especialmente aos tributos indiretos, sócio então cofundador da NET Fiscal. E hoje vamos discutir com profundidade o tema que obviamente está em voga, embora este assunto parece que já está esvaziado, que as pessoas já chegaram a uma conclusão, mas me permita trazer novidades acerca do tema, que é sobre o IPI não recuperado. Ele deve ou não fazer a exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS. Mas, ora, como assim o IPI não recuperado? Poderia me esclarecer essas informações com a devida profundidade, professor Kleber? Sim. Permita-me compartilhar, então, aqui o materialzinho que eu montei para que a gente possa discutir sem faltar e se furtar de qualquer que seja o detalhe. Bom, como já suscitado, vamos discutir sobre a Instrução Normativa A21 de 2022, publicadas ao apagar das luzes desse respectivo ano calendário. Foram diversos artigos que ali, então, tiveram vida, embora já existia uma outra instrução normativa que trata sobre a consolidação da matéria de PIS e COFINS, mas essa em particular trouxe alguns artigos, especialmente falando este que vamos nos aprofundar acerca do IPI não recuperado, que gera margem para a discussão. Bem, eu elenco algumas etapas para que a gente possa entender qual é a dinâmica relacionada a isso. O ponto inicial, para que a gente possa então dimensionar como de fato nós temos que tomar atenção, permita-me colocar aqui na ordem para a gente conseguir avançar. Perfeito. O passo 1 são então os deveres que a Receita Federal do Brasil possui quando ela então publica uma instrução normativa. Ora, a Receita Federal tem capacidade para que assim o faça? Sim, a portaria 284, a mais recente de 2020, tem como a sua incumbência a Secretaria Especial de Fazenda do Brasil em editar atos e também dedicados a instruções normativas a fim de esclarecer informações acerca então da legislação tributária. Perceba, a esclarecer, não inventar, introduzir, seja qual for então o compromisso. A Receita Federal só tem então o desejo de esclarecer o que está expresso na redação das legislações tributárias pertinentes ao assunto que está sendo abordado então na oportunidade. Pois bem, quando nós observamos nossa portaria aqui suscitada, logo no inciso 3º demonstra que o seu compromisso, então, como Receita por finalidade, entre eles, é editar atos normativos e as instruções necessárias à sua execução. Então, a instrução normativa justamente tem esse compromisso, ajudar os contribuintes a interpretar, não só nós, mas também os auditores que estão sujeitos a investigar como que a empresa vem se comportando. O passo 2, uma pequena apanhado de histórico, é que, como já suscitado, a instrução normativa anterior que tratava sobre a matéria é a instrução normativa, então, citada a 1911 de 2019, que tinha um compromisso, como aqui já então exercitamos, em demonstrar como que o contribuinte deveria seguir então as apurações de PIS e COFINS, seja você do regime cumulativo ou não cumulativo. Essa então era a agenda.
mas foi revogada por meio da nova instrução normativa, que é a 2121 de 2022, que também tem a mesma proposta, é devolver uma consolidação de normas para que o contribuinte possa então observar como deve ser feita a apuração. Reforço, seja do regime cumulativo ou não cumulativo. Em frente, para que a gente possa aqui observar, para que seja revogada então uma instrução normativa, é também necessário que na mesma que está se fazendo valer atualmente, tenham disposições finais e demonstrando quais são essas instruções normativas que estão sendo exclusas. Então, nesse sentido, é disposto no artigo 810, inciso 3º, como vocês podem aqui observar, faço até questão de fazer então a revogação, por assim dizer, para ficar claro, que essa instrução não se presta mais, ou seja, você não pode mais se valer da instrução normativa 1911 de 2019. Bem, mas como assim, Kleber? Uma vez que você revoga algo, é a partir daquela data que ela não tem mais seus efeitos. Isso é muito importante e um pouco mais à frente nós vamos entender também esta dinâmica. No passo 3, aqui nós temos os procedimentos para a revogação. Ou seja, como que se dá uma revogação? Como que nós temos que observar nesses passos a importância para checar se o que foi então proferido nesta nova instrução normativa se seguiu o rito, o trâmite adequado para que assim seja bem acomodada às regras tributárias. E o passo 3º que eu deixo é os procedimentos para a revogação. Quais são os compromissos de quem pretende revogar algo dentro da legislação, seja de uma instrução ou seja de uma lei propriamente dita? Dentro da Lei Complementar 95 de 98, tem o que dispõe essa lei complementar, que basicamente é a alteração e a consolidação de leis. Para tal, o artigo 9º estabelece que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou dispositivos ou disposições legais as quais então está sendo revogadas. Portanto, quando nós observamos na instrução normativa atual, a 2121 de 2022, expressamente no artigo 810, inciso 3º, conseguimos observar que, sim, deixou claro, enumerou expressamente qual instrução ele está revogando. Portanto, deixando claro que a partir da publicação dessa nova instrução normativa, não podemos mais se fazer valer sobre aquelas informações que estava outrora, isto é, anteriormente. O passo 4 agora é observar. Bem, então quer dizer que nós temos uma nova instrução que trata sobre a matéria de PIS e COFINS e quando ela entra em vigor? Em regra, meus amigos e minhas amigas, sempre os últimos artigos estarão dispostos a destacar quando ela entra em vigor e não diferente. Por um acaso, o último artigo dessa instrução normativa, o artigo 811, é o último artigo dessa instrução normativa. Diz que vai produzir então seus efeitos na data da sua publicação em Diário Oficial da União. Portanto, no dia 20 de 12 de 2022, essa instrução normativa ela passa então a vigorar com os textos e redações que aqui estarão presentes na respectiva instrução normativa. Muito bem. Avançando um pouco mais, nós temos aqui o passo 5, que fala justamente da matéria que vamos discutir então agora. Perceba o que nós construímos até aqui, para que todos estejam na mesma página, acompanhando o raciocínio. Bom, ponto de partida é entender que nós temos agora uma nova instrução normativa que trata sobre a matéria de PIS e COFINS. Essa nova instrução normativa existe uma data de vigor, ou seja, é a partir do dia 20 de 12 de 22, que ela então passa a reproduzir efeitos. E agora, nesse passo 5, uma vez já entendido que a respectiva instrução normativa, ela seguiu todo o rito necessário para que tenha a sua validade, vamos observar então como foi tratado a figura do IPI não recuperado da base de cálculo de PIS e COFINS. Eu
Devo incluir isso como custo ou não? Vamos entender a dinâmica relacionada a esta temática. Lembrando que neste passo aqui especialmente, estamos chamando a atenção das empresas que apuram PIS e COFINS no regime não cumulativo, isto é, aquela que goza de possibilidades de aproveitamento de créditos. Este texto legal não atinge as empresas que estão no regime cumulativo, porque empresas que estão nesse regime não têm a opção para aproveitamento de crédito nas suas aquisições. Só apenas esse parênteses para que assim a gente garanta que de fato o que estamos discutindo aqui neste momento são para as empresas que estão nessas circunstâncias. Pois bem, diante dessas duas instruções normativas, nós podemos aqui pegar emprestado a informação que estava então em 2019. Se nós observarmos, ela tinha então abrigada esse texto, essa redação que falava sobre o IPI não recuperado, no artigo 167, dentro do seu inciso 2º, e diz claramente, integram o valor da aquisição para elementos do seu cálculo de crédito. O IPI incidente na aquisição. Quando não recuperável. Quando é este IPI não recuperado, meus amigos e minhas amigas? São aquele ou aquela circunstância que você não é contribuinte de IPI e ao receber essa aquisição, a exemplo, adquiriu para fazer uma revenda daquele produto, então significa dizer que você, por não ser contribuinte de IPI, você não vai tomar crédito de IPI porque a sua saída subsequente, por óbvio, não vai ter o destaque do respectivo, então, tributo chamado IPI. Portanto, aqui ficando claro, lá em meados de 2019, que este valor que então você recebia na sua aquisição destacadamente do seu fornecedor, isso é um custo e logo entra na base de cálculo do PIS e COFINS. Bem, diante desse fato e dessa evidência, nós temos agora a Instrução Normativa 21 de 2022, abrigada redação, essa dinâmica no artigo 170. E aqui chama a atenção da seguinte forma: as parcelas do valor de aquisição não geram direito a crédito. Inciso 2º. O IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor. Isso gerou, então, dentro do cenário tributário, os tributaristas, os profissionais da área fiscal, contábil e afins, a discutir nesta redação, porque não ficou claro. Se nós olharmos sobre a perspectiva de forma literária, aqui nós observamos então, diante desse fato, por meio dessa instrução normativa, que o sujeito passivo, o contribuinte, que tinha até então uma previsão expressa e clara de que quando ele não é contribuinte do IPI, esse IPI não recuperado tinha possibilidade de entrar no custo da base de cálculo e logo, então, ele poderia apurar desta forma. Mas, diante desse fato, sai de cena esse entendimento e ficamos a entender. Bom, então quer dizer que a partir de agora, ou a partir do dia 20/12, após a sua publicação dessa instrução normativa, quer dizer que esse IPI não recuperado tenho que excluir da base de cálculo, mesmo eu não sendo contribuinte? Bom, meus amigos, é o que nós conseguimos extrair dessa leitura. Mas a área tributária é dinâmica e sempre existe caminhos que nós temos que estar atento. E essa informação é fresquinha para você. Você que está acompanhando esse vídeo e fica aqui até inclusive o convite. Na verdade, 2. Primeiro, não esqueça de interagir aqui dentro desse nossa pequena aula. Coloque os seus comentários, eu quero ouvir como você estava tratando esse assunto. E mais, será que de repente, após as informações que eu estou aqui proferindo, não ajudou ou tratar o assunto da melhor forma possível? Coloque os seus comentários, o que você pensa sobre o assunto, me dê a possibilidade de interagir um pouco mais com vocês e assim devolver, de fato, de forma mais
amigável os dados que você gostaria de, então, se aprofundar. E também, óbvio, porque você precisa acompanhar toda a dinâmica da área tributária. A NET Fiscal tem conteúdos, então, semanalmente que estamos publicando em nosso canal. Portanto, inscreva-se em nosso canal e não perca mais nenhuma circunstância como essa. Será que talvez esse vídeo não vai te salvar? Vem comigo, vamos entender a dinâmica e assim já esvaziando o assunto. Ponto 6 e o último ponto sobre essa temática. Solução de consulta COSIT, publicada em Diário Oficial no dia 8/2 de 2023. Basicamente esses dias. E o que é essa solução de consulta, que inclusive é uma COSIT, ou seja, tem efeito vinculante, se presta para todo e qualquer contribuinte, independentemente se foi ele ou não que fez a pergunta. Veja que circunstância positiva que você estará agora recebendo dentro desse vídeo. Bom, toda solução de consulta existe então o que nós chamamos de ementa, que é um resumo do que foi citado, porém, dentro da sua respectiva consulta existem várias páginas e o conteúdo que foi então construído por meio então do COSIT a tratar sobre a matéria. E a partir daqui nós conseguimos então extrair informações riquíssimas que vão esvaziar o assunto então sobre essa temática. Ora, devo ou não excluir o IPI não recuperável da base de cálculo de PIS e COFINS no regime não cumulativo? Venha comigo e vamos esclarecer agora de uma vez por todas. Então, dito isso, pessoal, no ponto 28 dos seus esclarecimentos, a Receita Federal diz o seguinte, pegando só a parte que de fato está em negrito, que chama a atenção, de forma proposital, obviamente, eu coloquei nesses termos. Cabe esclarecer a interessada que, não sendo industrial nem equiparada à indústria, o estabelecimento não figura como contribuinte do IPI. Assim, o valor deste imposto, qual imposto? O IPI, pago na aquisição de mercadoria. Por que pago? Porque quando você tem o valor da mercadoria mais o valor do IPI, você tem o total da nota. Logo, indiretamente, você pagou pelaquele IPI quando então adquire essa mercadoria. Continuando, ele diz, constitui custo das mercadorias revendidas. É verdade, porque a partir do momento que você recebeu um produto, hipoteticamente, valor dos produtos, R$1.000, R$100 de IPI destacado, 1.000 mais 100, 1.100 é o total da nota. Este é o custo que você pagou. Logo, quando você realizar a revenda, você vai partir do princípio que o custo que você tem deste produto é 1.100, que será repassado no momento que você vai revender a mercadoria. E não acaba por aqui. Além disso, dentro dessa perspectiva dessa solução, ele ainda abriga as informações que são extraídas por meio do Decreto-Lei 1598, publicado já faz um tempo, em 77, aonde destaca claramente que o custo da aquisição em circunstâncias que vai ocorrer a revenda deve estar abrigado o custo de tributos devidos na aquisição. Ora, o tributo é este chamado IPI. Portanto, aqui, neste momento, no ponto 28, deixando claro que o IPI, aquele não recuperado, é custo sim para quem vai revender esse produto. Logo, deve estar inserido na base de cálculo de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Não acredita ainda? Vamos avançar um pouquinho mais. Ponto 29. Como regra geral, sobre o aspecto financeiro, o valor do IPI integra o preço da venda das mercadorias revendidas. Esse não contribuinte do IPI. E aqui vem esvaziando o tocante e diz: a parcela do preço correspondente a este IPI, por evidente, não estará discriminada, porque não há de se cogitar o destaque de IPI na nota fiscal de venda realizada por não contribuinte. É verdade, quem não é contribuinte de IPI
não vai destacar o IPI em sua respectiva nota fiscal de saída. Portanto, há de fato aqui o encerramento do entendimento, que aqui nós conseguimos já esvaziar na sua conclusão e diz: eventual valor financeiro relativo ao IPI que não esteja destacado na nota fiscal de venda realizado pelo não contribuinte integra a base de cálculo de PIS e COFINS sobre a temática. Então, meus amigos, para que a gente possa aqui encerrar nossa aula, permita-me voltar aqui na cena para vocês me observarem e com isso vamos chegar aqui à conclusão do que nós discutimos. Então, de forma objetiva, clara e direta, baseado nessa solução de consulta COSIT, que foi publicada dia 8/2/2023, uma solução de consulta COSIT, deixa claro e evidente de que o IPI não recuperado é custo, portanto, isso integra a base de cálculo de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Perceba que acompanhar a evolução, até mesmo dos textos legais, pode gerar para você grandes oportunidades. Portanto, espero que essa dica seja muito valiosa e que você possa compartilhar esse vídeo com muitas pessoas e gerar, então, valor e, sobretudo, compartilhar com pessoas que ainda ou eventualmente não chegaram a uma conclusão. Esta é a ideia, propagar informação valiosa. E sempre a Net Fiscal tem esse compromisso, entrar com profundidade nos temas, não apenas dizer sim ou não. Perceba que nós construímos uma informação justamente para que quando você que está assistindo esse vídeo tenha todas as camadas necessárias para discutir com profundidade. Essa é a nossa agenda, justamente que a nossa escola Net Fiscal se promove. É treinar os profissionais para que ele consiga sempre, através de elementos sólidos e substanciais, garantir as operações da melhor sorte possível. Me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo.